Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos assombrados do Adnilson e da Dona Diva. Então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. E tem pessoas que acham que espírito só aparece no escuro de noite. Eu já vi de dia, sabe? Teve um tempo que eu passava a roupa da minha prima, sabe? Lá no Boa Esperança. E ela trabalhava. Ela morava de um lado da casa da mãe dela. A mãe dela morava para um lado de lá e ela para o lado de cá. Só que para entrar no quintal dela tinha que sair pela calçada da rua, sabe? E entrar no outro portão. Aí a mãe dela falou se eu passava a roupa dela. Eu falei que sim. Aí o que aconteceu? A mãe dela falou, então eu vou levar você lá na casa da Tata, que ela chamava Tatiana. Eu vou deixar a tábua lá para você passar a roupa na cozinha e você vai pôr a roupa em cima da mesa. Quando ela chegar, ela guarda. Porque eu não gosto de mexer nas coisas dos outros para guardar a roupa, porque eu não sei onde as pessoas guardam, né? Aí ela me deixou e trancou. Falou, só que eu vou te deixar trancada. Depois eu venho te buscar. Aí ela trancou o portão. Ela tinha medo de entrar alguém lá. Eu fiquei lá, passando roupa distraída, sabe? Eu tava distraída, passando e pondo em cima da mesa. Aí era meio-dia em ponto, chega o sol. Sabe quando o sol tá bem quente, que parece que você olha no sol? Parece que ele balança. Uma lanterna, quando você faz assim, à noite com ela, ela fica balançando. Aí o sol estava muito quente, era meio-dia em ponto. Eu escutei um barulho, como vinha lá do fundo do quintal, sabe? Pelo corredor na frente da porta. Um corredor bem grandão. Lá pro fundo era outra casa, né? Mas estava desocupada. Eles iam abrir a casa, sabe? Para fazer uma casa só. Aí eu escutei um barulho, sabe? Como tinha alguém vindo lá do fundo. Eu deixei pra lá, como sabia que só tava eu ali. Aí quando chegou em frente da porta, eu vi um homem de bermuda bege. Eu vi até a cor da bermuda dele. Cor de palha, bege. Sem camisa e de chinelo. E eu não vi a cabeça dele, eu vi do ombro para baixo. De rabo de olho. Aí eu virei a cabeça assim. Quando eu virei a cabeça, ele estava terminando de passar a janela. Na frente da janela da cozinha, eu corri atrás. Falei, quem tá aí? Quem tá aí? Você acredita? Fui até no portão, cadê o homem? Não tinha homem nenhum. O portão ficava do lado da garagem. Na garagem também não tinha nem carro, nem nada, tava limpo. O quintal tava limpinho lá. E cadê o homem? Se fosse uma pessoa, como que a pessoa ia passar se o portão tava fechado? Ele sumiu. Na direção do portão. Eu caçando quem tá aí, eu gritando, quem tá aí, nada. E depois eu fui terminar de passar a roupa meio cismada, sabe? Aí depois a mãe da minha prima foi lá me buscar. Ela foi abrir o portão para me sair. Aí ela chegou lá e falou, você terminou já, né? Eu falei, sim. Aí quando eu cheguei na casa dela, eu falei, não me deixa mais sozinha ali para me passar roupa não, porque eu não vou ficar lá mais sozinha passando roupa não. Aí ela falou assim, por quê? Você viu alguma assombração? Eu falei, pior que eu vi. Eu vi uma pessoa, um homem passando em frente da porta lá, saí correndo atrás dele, até aqui no portão, quem tá aí, não tinha ninguém. Sumiu na minha frente assim, ó, desapareceu. Era uma assombração mesmo, eu falei pra ela. E não fui mais. Eu não fui mesmo. E o outro que eu vou te contar é quando eu era criança. Eu nasci no Paraná, sabe? Eu sou paranaense. Eu nasci lá em Maringá. Aquela época, Maringá era tipo um povoado. Eram umas casinhas, longe da outra era um matagal, sabe? Aí a casa de lá era de madeira. Meu pai que fez a casa. Meu tio era carpinteiro e construiu a casa. Era 4 cômodos. Nós éramos 7 irmãos.
É do ano de 1962. Foi um tempo que o Brasil estava jogando, sabe? Quando o Brasil ganhou a taça. Não tinha luz, sabe? Aquela época era lamparina. Aí meus irmãos pegaram, levaram a lamparina, acenderam, foram lá pro quarto do meu pai assistir o jogo do Brasil. Minha irmã mais velha foi também, que nós tudo dormíamos num quarto só, porque só tinha 2 quartos a casa. Aí ficou os mais pequenos, como eu, meu outro irmão e uma irmã, a caçula, que estava dormindo. Aí eu despertei assim na hora que a minha irmã foi lá para outro quarto, que ela acendeu a luz, a lamparina. Aí quando eu olho para a porta do quarto, nosso quarto ficava direção à cozinha. Para entrar no quarto tinha que ir para a cozinha e entrar no quarto, sabe? A lua estava clara, dava para ver pelas festas da casa que tem mata junta, né? Aquelas ripas que tampam os buracos. Mas tinha umas que dava para ver, sabe? Pelas festas, que clareava dentro de casa. Aí eu olho assim para a porta, tá aquelas 2 crianças com a mão no bolso, com tipo um vestido, sabe? Que ia até nos pés, me olhando. Ficou me olhando, eu peguei, embrulhei a cabeça com medo. Eu era criança, sabe? Mas eu fiquei com medo. Depois eu olhei de novo, ela não estava mais lá. Aí como eu virei a cabeça pro lado da cama, da beirada, ela estava do meu lado, me olhando, sabe? Todas as 2. Eram gêmeas. Ficaram me olhando. Eu corri, pulei pelos pés da cama. Fui bater lá no quarto do meu pai lá. Daqui um pouco chega meu irmão, mais novo do que eu, 1 ano, sabe? Esse irmão meu já até faleceu. E ele falou assim, eu vi 2 meninas com a mão no bolso olhando para mim. Eu falei, você também viu? Por isso que eu corri. O outro, quando minha filha tinha 4 meses de nascida, eu morava em outro lugar, em outro bairro. Aí meu marido trabalhava no interior, sabe? Ele só vinha de fim de semana para casa. Aí tava um calor lascado, sabe? Aí eu joguei o cobertor para lá e quando eu desembrulhei assim a cabeça para lá, eu despertei o sono. Quando eu abri o olho, tinha aquela menina em pé em frente do guarda-roupa, sabe? Uma menina do cabelão com a trança, uma trançona, que ia até na cintura dela. E aquela menina me olhando, e eu olhando para ela e pensando dentro da minha cabeça, por onde que ela passou. Eu falei, em hora dessa, essa menina aqui, por onde que ela veio? Eu pensando e olhando para ela, eu tava olhando mais pro corpo dela, pra cabeça. Quando eu olhei para o corpo dela, ela estava com um vestido transparente que dava para ver o guarda-roupa, sabe? Ela era transparente, só vi o vulto dela. E eu vi as gavetas do guarda-roupa e tudo, através do corpo dela. Só que eu vi que ela estava com um vestido rosinha, bem rosinha, rosa choque. Aí fui olhando, olhei pro cabelo loiro, né? O cabelo dela, ela era loira. Olhei pros pés dela. Você acredita que ela estava no ar? Ela não estava com o pé no chão, ela estava flutuando. E quando eu olho pro rosto dela, ela não tinha olho, ela tinha 2 buracos. Era 2 buracos no lugar do olho dela. Aí eu fiquei com medo, viu? Aí me embrulhei a cabeça. Eu desembrulhei devagar e ela não estava mais, já tinha sumido. Era uma menina assim de uns 10, 12 anos. Olá, Feliciano. Olá a todos do canal. Mais uma vez eu venho aí trazer meu relato. Me chamo Adnilson. Sou morador aqui do Rio de Janeiro. E o relato, que eu vou contar é sobre a minha avó. É a mãe do meu pai. Na época eu estava com 22 para 23 anos. Hoje eu já estou com os meus 42 anos.
E o relato é o seguinte: uma certa noite, né, fui dormir, era numa segunda-feira, deitei para dormir, e quando foi uma certa hora da noite ou da madrugada, que eu não me recordo bem, eu vi essa minha avó, a qual já fazia uns 10 anos que ela tinha falecido. Ela chegava lá em casa, ela sentava no sofá lá da sala, com um paninho na mão, porque quando ela era viva, né, ela sempre andava com a toalhazinha para secar um suor, né, para se abanar. Então ela andava sempre com essa toalhazinha. E no meu sonho, na minha visão, ela estava também com essa toalha, e ela até balançava assim na direção do rosto, né, secava, né, uma transpiraçãozinha, e eu observava aquilo e achava estranho. Eu olhava para ela e falava assim: vó, a senhora não está morta, a senhora não já morreu? Aí ela olhava para mim e dizia assim: sim, meu neto, sim. Aí eu falava: então o que a senhora está fazendo aqui? Aí ela dizia: eu vim buscar um dos meus filhos. Ela dizia isso para mim e ali eu despertei, né, desse sonho, dessa visão, tá, que eu não sei explicar. O que mais me apavorou, eu bem me lembro de eu ter deitado para dormir. Eu não me lembro de ter acordado e sentado na beira da cama. Quando eu me dei por si, eu estava sentado na beira da cama, olhando em direção à sala, justamente quase de frente para o sofá, a qual na visão eu via minha avó sentada. E aquilo dali me deu um medo, mais um pavor. Me arrepiei todinho, deitei, peguei a coberta, me cobri e fiquei ali quietinho, cheio de medo, pensando no que eu tinha visto. Acabei adormecendo. Quando foi pela manhã, levantei, fui para trabalhar, e mais uma vez eu comentei com a minha mãe, né, que eu sempre contava alguns sonhos para ela, e ela foi e falou assim: menino, mas você só tem sonho estranho. Eu até falei assim: mãe, são 4 filhos que ela tem, vivos ainda. Aí minha mãe: é sonho bobo. Minha mãe ficou assim, né, disfarçando, mas eu vi que ela ficou nervosa. Essa minha avó é mãe do meu pai. Então, mas mesmo assim ela ficou assim, meia tensa. Fui trabalhar, aí depois eu fiquei sabendo, né, na terça-feira, que a minha mãe tinha comentado com a minha irmã, que já era casada na época. A minha irmã encontrou com uma das minhas tias, justamente filha da minha avó. Aí falou assim: ó, o Adnilson teve um sonho lá com a avó, sua mãe, sonho estranho. Isso foi na terça, que a minha irmã comentou com a minha tia. Na quarta-feira encontrei com essa minha tia. Falei: benção, tia. Ela falou: Deus te abençoe. Me diz aí, você sonhou com a mãe? Com a minha mãe? Aí eu falei: sonhei, me conta aí como é que foi. Aí eu relatei. Aí ela brincou, riu e disse assim: quem sabe? Ela tá vindo me buscar. Isso foi na quarta. Passou na quinta-feira. Quando foi na sexta, essa minha tia levantou, né, para trabalhar, tomou o cafezinho dela e ela foi abaixar para amarrar a sandália dela. Ali mesmo, ela infartou, já caiu para frente, morta, morreu. Aproximadamente umas 9 horas da manhã, entendeu? E essa minha tia, que aparentemente estava com saúde, aparentemente não tinha nada, e essa minha tia faleceu. Isso foi uma visão, um sonho muito terrível, que até hoje eu não esqueço. Tá bom? Um abraço a todos aí do canal. Olá, Feliciano. Olá a todos do canal. Me chamo Adnilson, sou do Rio de Janeiro, tenho 42 anos. E o relato que eu venho contar é da época de criança, quando eu estava com os meus 10 para 11 anos de idade, que até hoje me recordo como se tivesse acontecido ontem. Aonde que eu morava, havia uma senhora, a qual vou chamar ela de Maria, tá?
esse não é o nome dela, né? Mas colocar como Maria. E ela e meu pai, né, eles não se davam bem como vizinhos, e era uma rincha antiga que tinha entre meu pai e essa Dona Maria. E houve uma ocasião, parte da tarde, no começo da tarde, passou no portão lá de casa o noivo da minha prima e falou assim pro meu pai, né? Meu pai já é falecido, se chamava Dorval, e falou assim: seu Dorval, sabe o que aconteceu? Aí meu pai: o que aconteceu? A Dona Maria faleceu, sua vizinha aí, ela faleceu agora no hospital, agora de tarde. Aí meu pai deu uma risada e disse assim: morreu, foi pros quintos dos infernos. Meu pai falou desse jeito. E eu estava próximo, né? Eu observei aquilo, até olhei assim pro meu pai meio espantado, né? Mas que a gente criança não se preocupa com essas coisas. Aí dali anoiteceu, chegou certa hora da noite, a gente foi dormir, e eu dormia numa caminha de solteiro, né? Que tinha assim no canto do quarto dos meus pais, né? Havia a cama de casal, né, do meu pai e da minha mãe lá no canto, e mais afastado a minha cama de solteiro, de criança. Eu só sei que deu uma certa hora da noite, eu vi essa Dona Maria chegando lá em casa. Tá? Ela passava pela porta de entrada da cozinha, passava pela sala e chegava lá no quarto. E quando ela chegava no quarto, ela ia em direção à cama dos meus pais. E ela ficava observando meu pai, observando, e eu olhando ela. E ela, daqui a pouco, ela se aproximou mais, né, dos pés da cama e segurou num dos pés do meu pai, levantando a perna dele, e ali ela deu 3 puxões. Ela puxou 1, puxou 2 e puxou 3. Na terceira, a perna do meu pai soltava, ela colocava nas costas e saía, ia embora. E quando eu acordei, já era pela manhã, né, lembrando disso, até meio assustado, e chamando pelo meu pai, para me contar para o meu pai. Sendo que a minha mãe disse assim: olha, teu pai já foi trabalhar, e levanta logo, porque já está na hora de você ir para a escola. Aí eu falei: não, mãe, eu queria falar com o pai. Aí minha mãe: por que você está querendo falar com ele? Logo pela manhã. É o quê? Aí eu fui e contei, né, relatei para ela o que eu tinha visto durante a noite. A minha mãe ficou meio assim, meio calada, não falou nada. Fui para a escola. Quando eu voltei, almocei, estava no portão lá de casa, brincando lá na rua, quando parou o carro da empresa onde meu pai trabalhava. Meu pai trabalhava numa empresa de ônibus, ele era mecânico, e o motorista desceu, né, aí foi pro lado do carona, abriu a porta do carona, e ali saiu meu pai daquele carro com a perna engessada, totalmente engessada. E a gente foi, né, correu, procurou saber o que tinha acontecido. Aí ele relatou que do nada uma máquina lá do trabalho dele tombou, caindo sobre ele e imprensando a perna dele, quebrando em 3 lugares. Isso mesmo, a perna do meu pai foi quebrada em 3 lugares. Tá? E ali a minha mãe ficou assustada, né, porque pela manhã eu tinha relatado a visão. De lá para cá, meu pai não conseguiu recuperar 100%. Com o tempo, perdeu até o emprego, foi mudar de profissão, não deu certo. E a vida financeira da gente, na época lá em casa, ficou terrível. A gente passou muita necessidade. Esse é o meu relato, tá bom? E que fique aí, né, de exemplo, que a gente não deve, né, desejar mal para os vivos, muito menos para os mortos. Devemos tratar todos com respeito, tanto o vivo e tanto os mortos. Tá bom? Um abraço a todos, e assim que der eu estarei enviando outro relato para o Feliciano postar aí no canal. Um abraço. Muito obrigado, Adnilson e Dona Diva, por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal,
Na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.